A Lívia me perguntou sobre traição, sobre o papel da amante e sobre se vale a pena investir num triângulo amoroso. Primeiro que eu preciso te dizer, Lívia, é que nós psicanalistas adoramos essa história de triângulo amoroso. Por quê? A ideia de triângulo, por exemplo, pensando na condição da mulher. Quando uma mulher se interessa por um homem que é casado, existe grande possibilidade dela não estar interessada neste homem casado, mas está interessada na possibilidade de ser melhor que a mulher. A gente vê isso em situações assim. O homem tá solteiro, passa sozinho, ninguém olha para ele. Ele passa acompanhado de uma mulher, todo mundo olha para ele. O cara não usava aliança, ninguém paquerava. Passou a usar aliança, passou a ser muito mais paquerado. O que a gente diz disso? A gente diz disso que as pessoas que se interessam por este homem na condição de acompanhado ou na condição de casado usando aliança, provavelmente estão interessados no casal. Não é um relacionamento poligâmico, é simplesmente aquela ideia, por exemplo, de que a mulher ela quer se sentir melhor que a outra mulher. Ela não quer ter este homem, ela quer se sentir melhor que a outra mulher. Se isso for verdade, por exemplo, quando esse homem se desfizer do casamento para ficar com ela vai perder o interesse nele. Esse novo relacionamento vai durar muito pouco ou nem vai de fato durar fora do casamento, porque o interesse era na estrutura do casamento. Eu gosto muito dessa ideia. Às vezes os meninos amigos falam coisas do tipo: nossa, desde que eu me casei eu sou muito mais paquerado. E eu procuro não dizer, mas às vezes digo que ele é muito mais paquerado não por causa de si mesmo, mas por causa dessa estrutura comum a algumas mulheres de se interessar pelo casal, de se interessar em ser melhor que as outras mulheres. Isso justifica também o fato de alguma mulher acreditar naquela ideia assim: ai, eu sou casado com uma mulher, mas ela não me satisfaz, ela não me acompanha, na verdade ela é uma chata e eu tenho que ficar com ela em função dos nossos filhos ou em função do nosso vínculo social. Quando a mulher concorda com esse discurso, quando ela aceita esse discurso, talvez no fundo o que ela esteja dizendo é: eu não quero ter alguém para mim, eu quero ser melhor do que a outra. E se a questão é ser melhor do que a outra precisa estar lá para que eu seja melhor do que ela. Então, a questão do triângulo amoroso conta muito mais uma necessidade de se afirmar a partir da negação do outro do que de uma relação amorosa propriamente dita. Isso usando como foco a mulher. Usando como foco o homem, o que geralmente se aceita no discurso masculino é a ideia de que ele faz vínculo social com uma mulher e ele faz vínculo sexual com outra, que é uma questão interessante também, porque a gente vai pensar assim: bom, se esse homem faz essa separação, aquela frase clássica que a gente conhece, mulheres para casar e mulheres para transar, isso significa que para ele a sexualidade não é do campo da afetividade. Ou seja, com uma pessoa ele consegue dar vazão aos seus impulsos sexuais e com outra pessoa ele consegue dar vazão aos seus impulsos amorosos, mas ele não consegue juntar essas duas características numa mesma pessoa. Ou seja, ele também não consegue juntar essas características em si mesmo. É claro que eu estou fazendo uma explicação super analítica para o processo, super psicanalítica. É assim que a gente vê fundamentalmente os processos de traição nessa relação de manutenção do triângulo. Indo dentro dessa linha, qual é o papel da amante? O papel da amante é manter o casamento. Se o homem consegue dar vazão, por exemplo, à sua sexualidade, que é insatisfatória no casamento, ele estando satisfeito, justifica o fato dele continuar casado. Mantém a separação, sabe? Olha, aqui eu tenho satisfação sexual, aqui eu tenho toda a vivência social típica do casamento, portanto, eu vou manter o meu casamento.
papel da amante é manter o casamento em equilíbrio. Sempre foi e vai continuar sendo. Não tem essa ideia de eu sou infeliz com a minha mulher, porque esse homem ele não consegue juntar essas duas coisas em si mesmo. Então, se por exemplo ele largar essa mulher e tornar a amante esposa dele, ela vai perder o papel de parceira sexual, vai ganhar o papel de esposa e ele vai ter que procurar outra que faça o papel de parceira sexual. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer clara, mas a ideia é assim: se ele não tem isso unido nele mesmo, ele não consegue unir isso no vínculo com outra pessoa. Então vai ter sempre necessidade da relação triangular.